chamar aqui para nossa conversa já Gustavo Conde, linguista, comunicador, jornalista. Oi, Gustavo, bom te receber por aqui também. Tudo certo por aí? Ih, tá com o microfone. Ainda não. Agora foi. Foi? Foi, tudo Tá me certinho. ouvindo? Tô te ouvindo. Certeza que você estava acompanhando também toda a movimentação do dia de hoje em relação ao ex-presidente Lula, né? Muita movimentação. A gente está vivendo assim 72 horas históricas, né? Importantes, muita coisa entalada na garganta de muita gente no Brasil, inclusive na do Lula, que foi desentalada hoje com esse discurso também histórico que ele fez ali no Sindicato Metalúrgico. Estava atento ao discurso dele, então é um momento muito importante para o país. Eu estava, sabe, Thalita, estava acompanhando a transmissão de vocês do discurso do Lula. Chegou um momento que tinha 40 mil pessoas ao vivo na TVT. Eu fiquei impressionado. Parabéns, né? É um canal muito forte, né? Muito bacana mesmo. E o canal Lula também teve uma audiência muito grande. Eu também retransmiti. Enfim, digamos assim, a notícia mais importante do país dos últimos, sei lá, acho que dos últimos 2 anos, talvez, né? Muda tudo, né? Todo mundo dizendo a mesma coisa, né? Muda tudo. A gente só não sabe como muda, especificamente não dá para prever o futuro, mas esperamos que seja para melhor. Sim. O noticiário hoje parou para ouvir, né, o ex-presidente Lula. Todas as emissoras, de fato, acompanharam o que foi a fala, o que foi essa coletiva. É claro que a gente está num cenário de pandemia, lidando com mortes diárias. A gente tem uma discussão super importante rolando lá na Câmara dos Deputados, votação em segundo turno da PEC emergencial, do auxílio emergencial. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, mas é claro que uma fala como essa é histórica, já que os acontecimentos nessas 72 horas mudam a história do país também, né? Ô Gustavo Conde, sabe o que eu queria saber de você? Eu queria a sua visão como linguista do que foi esse discurso, porque foi um discurso, assim, bastante construtivo, que nos dá esperança do que pode ser o país, né, nos próximos anos, mas tem ali também as críticas pontuais ao governo, à imprensa. Como foi, na sua visão de linguista, a construção desse discurso do ex-presidente? E outra coisa também, deixa eu sinalizar aqui. Ele começa dizendo que pensou muito sobre o que falar para o povo brasileiro, né? Mas é incrível que é só ligar o microfone que Lula sabe exatamente o que falar. Ele constrói de cabeça um discurso perfeito ali, né? Olha, eu tive algumas surpresas respondendo para você, enfim, como linguista e como observador das linguagens, do ethos, dos tons, né? Eu imaginei que viria um Lula mais tranquilo, digamos, mais cadenciado, e essa previsão acabou não se concretizando. Ele veio com muita vontade, né? Com muita ansiedade também. Eu acho que ele estava com saudade de falar, né? Tava precisando desse momento. Ele fez uma primeira apresentação, enfim, de tudo que queria. Acho que foi muito bonita aquela parte em que ele agradece as pessoas. Ele vai agradecendo um por um, o pessoal da vigília, os advogados, o Zanin. Então, aquilo é muito bonito, a equipe dele, as pessoas que prestaram solidariedade, os advogados pelo Brasil todo. E aí ele, a partir de então, volta a falar sobre a injustiça que ele sofreu, e aí não tem como, né? Ele fica realmente... Existe uma revolta ali dentro do Lula, e ele se deixa inflamar, o que é bonito, que é espontâneo, é a verdade dele, é o que ele está sentindo, não teria como ser diferente. Talvez uma assessoria pensando a questão da comunicação, do impacto, pudesse ter falado para ele assim, calma, né? Você cadencia um pouco mais, mas, na verdade, todos nós, inclusive os linguistas, tendem a entender o seguinte: o Lula, ele é o grande gênio da comunicação.
Então, mesmo quando parece que ele possa ter passado do ponto, nós temos de ter humildade para entender que ele sabe o que faz por tudo que ele construiu, né, na prática até hoje. Então, a gente fica aprendendo, a gente fica tentando entender o que está acontecendo ali. Imediatamente, a minha primeira percepção de que ele estaria possivelmente saturando um pouco, estendendo demais aquele sentimento ruim ainda, né, de ser injustiçado, e imediatamente eu me policiei para pensar o seguinte, falei, bom, calma, Conde, que ele deve estar sabendo o que está fazendo, ele deve estar, não, ele está sabendo o que está fazendo. Então, assim, diante de tudo, e achei que também quando veio a coletiva em si, as perguntas jornalistas, ali tudo se iluminou muito também, porque é bacana, o Lula gosta de estar sob provação, ele gosta de dialogar, ele gosta da pergunta incômoda, ele cresce, né? E ademais a esquerda tem um pouco essa característica, gosta do debate, né? Não foge que nem o Bolsonaro, né? Ele, em vez de ficar, digamos assim, contrariado, fica mais feliz ainda, né? Até com as perguntas que possam ser incômodas. Então, o momento, assim, Thalita, para resumir, é esplendoroso para Lula, para a democracia brasileira. A gente teve uma reviravolta gigantesca, como diz aquele meme, o mundo não dá voltas, o mundo dá cambalhotas, né? Muito poder. Eu entrevistei o Caio hoje antes da entrevista, e a gente conversou muito sobre isso também, sobre as possibilidades, né? Quer dizer, a possibilidade de ter outra reviravolta é quase zero. A palavra do Cacai que entende que é do assunto e tudo mais. Então, agora resta saber como é que vai ser essa reorganização, como é que o governo vai se comportar, porque agora o governo tem oposição de verdade, agora ele tem uma voz que é muito poderosa, né? Então, resta a gente também aguardar e observar todas essas movimentações aí. Sim. O Fernando Horta, com quem eu conversei agora, citou o Cacai ali na sua live, dizendo que advogado sempre fica meio receoso, né, para comemorar certas decisões, porque tudo pode ser revertido, mas você agora mostra para a gente que é difícil reverter o que foram essas decisões até agora, pelo jeito, é isso? Pois é, o próprio Horta, quando a gente também faz as nossas lives, ele disse o seguinte, ele se deu conta, quer dizer, se alguém do DF, se um juiz do DF pegar agora essa situação, vai ter todo um processo que não dá mais tempo para truncar o jogo agora no meio do caminho. Então, enfim, endosso aí a visão do Cacai, do próprio Horta e dos especialistas, né? Tem gente que é pró-Lava Jato, pró-Moro, e que está se lamentando profundamente agora nas mídias tradicionais, aí dizendo que o Fachin tentou consertar uma coisa, tentou dar digamos, um drible, mas acabou dando completamente errado e piorou a situação para a Lava Jato. Então, a esquerda, que é muito cética, acho que por definição estruturalmente cética, né, está traumatizada, está ainda com certos receios de tudo que aconteceu no Brasil, ela precisa entender que o adversário também erra e também comete equívocos monumentais. No caso do Fachin, o Cacai me disse, quer dizer, o despacho dele, né, considerar o Moro incompetente, foi absolutamente correto, só demorou para aparecer, que foi o que o Lula disse hoje, que os jornalistas internacionais também perguntaram para ele, né, por que demorou tanto? Agora tem toda uma ferida para ser cuidada. Então, o cenário realmente assim é eletrizante, Thalita. A gente vai viver momentos eletrizantes aí as próximas semanas, porque ainda tem o problema da pandemia, ainda tem o problema da governabilidade do Bolsonaro, enfim, tudo junto ao mesmo tempo, o mercado financeiro. O Lula deu respostas contundentes, a gente percebe que ele está assim de posse, né, do sentido político dele. Precisava ter os direitos políticos de novo, estar de posse dos direitos políticos, para, consequentemente, estar de posse da sua verdade, da sua história e da sua importância para o país. O que você acha que mudou em relação àquele discurso que ele fez no ano passado ao povo brasileiro, quando ele realmente não tinha direitos políticos, ainda era inelegível? Você acha que mudou, que agora ele se aprofundou no que ele planeja para o país? Porque há quem tenha visto esse discurso como o Lulinha Paz e Amor, né, que foi pacificador, diz que não alimenta raiva e mágoas, e há quem viu um Lula revoltado, falando, se você
Se você não vai ouvir de mim a palavra privatização, se você comprou algo da Petrobras, inclusive isso pode mudar lá na frente. Então ele faz alguns ataques levando em conta o que foi a política dele ali no passado e o que pode vir a ser agora no futuro. Qual a principal mudança que você vê agora nesse discurso como elegível, com o Lula elegível para 2022? Thalita, pergunta espetacular a sua, que dá uma tese, né, de doutorado, porque ela é muito complexa, né? Eu acho que a mudança ainda não ocorreu. Eu acho que ela vai ocorrer e vai ocorrer aos poucos. Como ele ficou muito tempo, Lula ficou muito tempo sem direitos políticos e sofrendo, né, as agruras aí da Lava Jato, da perseguição e tudo mais, das injustiças, isso ainda está estruturado, né, na fala dele, no discurso dele. Acho que a mudança vai vir gradualmente. Acho que ela começou hoje, sim, sem dúvida nenhuma. Você tem algumas inflexões ali. Como eu te disse no começo da nossa conversa, eu imaginei que ele iria pedir um pouco de tranquilidade, de calma, por causa da ansiedade das pessoas, da questão da suspeição do Moro, mas ele segue, acho que naquela estratégia dele habitual, precisa ser, a suspeição do Moro é o próximo passo agora, né? Então ele precisa disso também para se restabelecer completamente, vamos dizer assim. Agora, de qualquer maneira, o Lula, dentro dos seus direitos políticos, assim, o Dória agora tá atordoado, tá todo mundo atordoado, inclusive essa palavra passou a figurar nas manchetes dos jornais tradicionais, né? Atordoamento, Dória, PSDB fica atordoado, porque muda muito o cenário. Por exemplo, teve aquela, acho que você comentou isso com o Horta, né? Do tweet do Rodrigo Maia. É muito emblemático esse tweet do Maia, elogiando Lula e comparando com Bolsonaro, porque é uma espécie de aceno, fala, oi, tô aqui. As pessoas, esses políticos do centro, falsamente democratas, na minha opinião, por exemplo, o Maia, mas eles têm um instinto de sobrevivência muito, muito forte. Então, vendo que o Lula chega com essa força toda, eles já se colocam à disposição, de uma certa maneira, para compor um campo que certamente, né, certamente vai ser o campo que vai. Agora é quase que não tem dúvida, né? Só se acontecer uma catástrofe assim gigantesca de o Lula não ser o próximo presidente do país, na minha opinião. Na minha opinião. Acho que agora é buscar a composição da chapa, é achar o lugar do Fernando Haddad nisso tudo. Pode até ter uma reviravolta interna no partido, mas acho difícil, porque a gente percebe a potência. Na verdade, Thalita, me parece que o mundo precisa de um estadista da dimensão do Lula. A repercussão dos direitos políticos dele foi internacional. Recebeu mensagens do mundo todo. Quer dizer, o mundo precisa, inclusive até para conduzir essa recuperação pós-pandemia, se é que nós vamos experimentar isso. Então, eu acho que digamos, essa modulação do tom do discurso do Lula, ele está atento a tudo isso. Ele falou do Papa, ele falou dos presidentes argentinos, do presidente argentino, do presidente cubano. Eu acho que ele vai, aos poucos, constituir um novo discurso, quer dizer, baseado historicamente naquilo tudo que ele sempre apregoou como político, como estadista, como liderança política, e vai ter alguma coisa de diferença, evidentemente, porque a população, o eleitorado também espera alguma coisa diferente, quer dizer, um projeto novo, uma célula de sentido nova, né? As pessoas estão precisando disso, e a questão da pandemia muda tudo. Então, eu acho que vai ser uma mudança gradual. Eu acho que o Lula ainda está um pouco mordido com tudo isso, e tem de estar mordido, né? Mas daqui a pouco eu acho que pode até surgir aquele Lulinha paz e amor de novo, porque afinal de contas, Thalita, vai ter de conversar com todos os setores da sociedade brasileira, e o Lula é o único, né, a meu ver, que consegue fazer isso com tanta proficiência. Sim. Falando sobre a imprensa especificamente, a crítica sobre o governo Lula e Dilma não ter regulamentado a imprensa, não ter feito a democratização da comunicação, né, ali no passado, e agora nesse discurso
Comentei agora com o Fernando Duarte um pouquinho sobre isso também. Ele faz críticas e elogios à Rede Globo, né? Ele fala sobre uma imprensa livre, uma imprensa que pode noticiar sem ter um editorial ali dizendo a maneira como deve ser dada a notícia. Você acredita que Lula, presidente, faria esse embate? Ele termina, inclusive, falando que não sentará mais com os presidentes ali das principais meios de comunicação, porque não adianta discutir com eles, não adianta conversar com eles, né? Então, eu acho que há um campo que espera essa regulamentação, que ele trate de uma maneira diferente a imprensa da forma como ele tratou ali no passado. Você acha que isso pode mudar? Thalita hoje está só com perguntas monumentais aqui. Fantástico, isso, que bom fazer um debate assim. Você vê que quando o Brasil respira, né? A gente até raciocina melhor com os direitos políticos. É tão interessante, é verdade. Né? Vê possibilidade de mudança, pelo menos. Exato, o futuro de volta, né? Quer dizer, tem um futuro de volta. Desanuvia completamente o horizonte político, sem dúvida nenhuma. A não ser para certos setores que são muito conservadores e atrasados no Brasil, né? Mas deixa eu tentar aqui recapitular a sua pergunta. Bom, ele deu um recado interessantíssimo para a imprensa. Falou, não vou mais fazer jantar com nenhum, né, presidente de veículo de comunicação, porque, afinal de contas, nada do que eles dizem no jantar se concretiza depois. É tudo hipocrisia e demagogia. É mais ou menos o recado que ele deixou claro ali. Agora, eu acho o seguinte, Thalita, depois da catástrofe, do totalitarismo, né, dessa comportamento assim repulsivo em todos os níveis do governo Bolsonaro com a imprensa, eu acho que só o fato do Bolsonaro ser superado já vai ser um alívio tão grande para ambas as partes que não vai precisar nem entrar no mérito da regulamentação, a meu ver. Eu acho que a regulamentação é um processo delicado, acho que tem de partir, e o Lula poderia responder isso facilmente aqui para você também, dizer assim, o processo tem partir da sociedade. Tem que ver se tem, né, conversar com todos os setores. É isso que um democrata faz. Quer regulamentar a mídia? Vamos conversar com todos os setores da sociedade, vamos induzir, vamos provocar o debate. Provocar o debate já é, de uma certa maneira, trazer à baila essa questão que é tão importante. Agora, eu entendo que os traumas são grandes de ambos os lados, e vou dizer mais uma coisa singela para você com relação a isso. O PT e o Lula, com essa imprensa, ele sempre soube se comportar, sempre foi atacado e sempre respeitou. O jogo só mudou com a Lava Jato. Então, sem Lava Jato, pode vir Globo, pode vir tudo que for, né? Que Lula e o PT vão tirar de letra como sempre tiraram. Quer dizer, vão sofrer ataques, vai ser difícil, eles são patrulhados sem parar, inclusive pela própria esquerda muitas vezes, mas sem essa estrutura, que é uma estrutura criminosa do tecido judicial, aí o jogo fica bom, né? Então, acho que eu tô com saudade. Você sabe que uma coisa que tá engraçada? Eu começo a ler os jornais, né? Folha, Estadão e tudo mais, e eles voltam a criticar o Lula, assim, tal, e dá uma sensação boa, porque a gente volta àquele normal criticando o Lula, dizendo que o Lula passa pro mercado, não sei o quê, extrema esquerda e tal. Quer dizer, significa que alguma coisa está acontecendo e que a gente vai voltar a esse patamar. Espero que sim, né? Que a gente viveu, Thalita, 13 anos com os governos democráticos do Partido dos Trabalhadores produzindo muitas coisas importantes para o país e sendo rechaçado por toda a imprensa tradicional o tempo todo. Enfim, esse modelo funcionou. Tomara que ele volte, né? Sim. O Conde eleva, de qualquer forma, o nível de debate, né? É outro nível que Bolsonaro baixou demais. A imprensa realmente discutindo se ele pode ou não pode mandar comprar vacina na casa da sua mãe. Não é esse nível de debate que a gente quer. A gente quer realmente a grande imprensa que diga que o mercado está reagindo mal a Lula. Ok, a gente entende esse posicionamento da grande imprensa, mas é outro nível de debate, é isso que a gente quer, claro. Conde, vamos falar sobre seu programa daqui a pouco, às 5 horas da tarde, A Destruição do Brasil. Hoje você recebe Silvio Tendler, cineasta, grande figura, né?
Figura extraordinária, o Silvio Tendler. Eu fiquei sabendo há pouco, não sabia quando fiz o contato com ele para a entrevista, que ele gentilmente aceitou. Ele é um dos. Praticamente ele que organizou como se diz, aquele comunicado em que assinaram Leonardo Boff, Chico Buarque, Padre Júlio Lancelotti, né, pedindo, digamos assim, uma atenção, né, trazendo a dimensão do problema. Uma carta muito bonita que repercutiu muito fortemente no Brasil e fora do Brasil. O Tendler é dessas figuras, enfim, que atuam politicamente, democraticamente desde sempre. É o documentarista mais importante do país, documentarista político. Isso é meio quase que uma unanimidade também. É uma figura fantástica. A TVT, inclusive, mostrou, passou acho que os últimos 6 filmes dele, Sim, né? Nessas últimas Cine TVT, semanas aí. Desculpa, Thalita, me corrija. no Foi? TVT, isso, exatamente. Silvio Tendler com os documentários aqui na TVT, foi sim. Isso, então vai ser muito bacana. Ele é uma pessoa muito sensível e assim, particularmente, me interessa muito saber do Tendler o que fazer com. Primeiro, perguntar para ele, quer dizer, se há precedente, não há precedente. Eu já conversei com ele em outros momentos. Para tudo, embora ele tenha feito documentário sobre Jango, sobre outros momentos terríveis do Brasil, ditadura militar, esse momento é o mais terrível, é o mais letal. Então, eu queria travar com ele um pouco esse diálogo, essa interlocução de como colocar isso no cinema, como colocar tudo isso que está acontecendo no Brasil, o genocídio, né? A visão dele de cineasta, de documentarista, trazer um pouco para a cena que a gente vai precisar muito disso. Documentar esse momento, esse período, né, para gerações futuras e para nós mesmos. Nós temos de entender o que aconteceu com o Brasil e o que, felizmente, acho que está prestes a começar a deixar de acontecer com os direitos políticos do maior dos líderes que nós já tivemos, sem dúvida nenhuma, para realmente colocar essa bola no chão. Então, a conversa com o Tendler, evidentemente, ela vai ser afetada pela presença do Lula, né? Por todos esses significados que estão aí latejando e trepidando desde há 2 dias atrás, quando o Fachin anunciou a anulação do juízo de Curitiba, né? E que provocou todo esse alvoroço no país. Aí, um bom alvoroço, finalmente, e ainda bem que isso aconteceu. Vai ser, então convido todo mundo, tá? 5 horas, muito trabalho hoje, desculpa, Thalita. 5 horas da tarde, Silvio Tendler na série A Destruição do Brasil, vai ser muito bacana. Isso. Você falou sobre retratar esse momento, né? Eu ouço sempre as pessoas falando sobre o desafio que vai ser no futuro, de fato, a gente contar o que aconteceu agora, né? A gente vive sem conseguir entender do que se trata. Acho que lá no futuro talvez a gente consiga. Enfim, um grande desafio ali no futuro para conseguir explicar o que é esse momento que a gente passa agora. Deixa eu só pedir, a gente tem um banner para rodar da destruição do Brasil? Temos, Du. Só para colocar aqui direitinho, para que as pessoas aí, ó, esse é o Silvio Tendler, para que as pessoas saibam. É preciso documentar a catástrofe brasileira. Daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, em conversa, então, com o Gustavo Conte, que participa sempre aqui com a gente às quartas-feiras. Gustavo, obrigada pela participação mais uma vez. Bom trabalho daqui a pouquinho na conversa com o Silvio Tendler. Tenho certeza que vai ser uma ótima conversa. Thalita, você sabe da minha alegria de vir fazer esse programa contigo aqui nas quartas-feiras. Super honra para mim, gostoso. Hoje é um dia intenso. Eu fiz uma transmissão de 4 horas com o Kaká e depois a transmissão de 3 horas da coletiva do Lula, monitorando aqui tudo. E depois, mais à noite, ainda vai ter o governador da Bahia. A gente vai entrevistar o Rui Costa a partir das 19 horas. No meu coletivo, também estendo o convite aqui a todos que estão nos assistindo aqui, a super audiência da TVT. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. E a gente se encontra semana que vem. É isso. Gustavo, obrigada pela participação. Ainda bem que hoje a gente pode falar sobre essas perspectivas futuras positivas, porque até então era só desgraça aqui para comentar. Mas obrigada pela parceria sempre. Um beijo para você, bom trabalho. Ele segue então até a noite. Um bom trabalho e até quarta-feira que vem. Beijo. Valeu, beijo.